Agora sim, avançamos para a revista da imprensa esta manhã com Carlos Matias Ramos, bastonário da Ordem dos Engenheiros. Muito bom dia, muito bem-vindo à revista da imprensa. Quero ver os seus destaques. Vai começar por uma das manchetes do I sobre os organismos do Estado. A maioria não presta contas do que faz. É o que conta ao jornal. Porquê é que para nesta notícia? Olha, porque, tendo eu presidido, por exemplo, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, uma das exigências muito grandes é que, em determinado dia, eu tinha que ter o plano de atividade, o relatório de atividade e tudo muito bem estruturado e transparente para toda a comunidade. Portanto, choca-me esta notícia que, passado 10 anos, mais de 10 anos, desde a entrada em vigor da legislação que obriga a estas exigências, ainda estejamos numa situação em que alguns organismos do Estado... Alguns? A maioria, segundo o I. Como é que isto se explica? Não acredita que seja a maioria? Pelo conhecimento que tem do LNEC? Não consigo. A notícia diz que grande maioria. A palavra grande maioria, não sei se é mesmo a maioria. Uma grande parte, chamamos assim, dos organismos não tem isso. Não entendo. Não entendo, porque efetivamente se há uma lei, ela tem que ser cumprida, porque senão dá relaxo. E fundamentalmente há uma ideia de transparência. Transparência e fundamentalmente que o Estado para si próprio é relaxado. E para o cidadão comum, que tem que apresentar o imposto no dia 1 de determinado mês. Se não apresenta, tem uma penalização fortíssima, com coimas que ultrapassam muito a taxa de juros em vigor, por exemplo. E, portanto, a sua perplexidade... A minha perplexidade, porque o Estado não dá o exemplo. Porque a principal preocupação que eu tenho, o Estado tem que ser mais exigente consigo próprio que com o cidadão. Mas passada esta experiência de 3 anos de Troika, continuamos a ouvir o mesmo tipo de reclamações relativamente ao Estado, sobretudo esse de ser um mau exemplo nestas relações da sociedade. É verdade. E continua, a minha perplexidade ainda é maior, porque efetivamente quando o discurso é exatamente o contrário, da exigência, do rigor, agora não há cá brincadeiras, chamemos assim, e ao ver esta notícia estou em contraponto com aquilo que seria desejável numa sociedade que se pretende altamente exigente, rigorosa e transparente. O Jornal Público diz-nos que as empresas de alta e média tecnologia são as que pagam melhor aos funcionários, ou pelo menos pagam melhor do que noutros setores. Fica surpreendido com este dado? Não fica? Não. É a percepção que tem também? Não só a percepção, como há dados da OCDE que nos dizem exatamente o que é o pagamento ao fim da vida de um trabalhador que tem formação universitária. Neste caso é uma formação tecnológica, mas no geral é assim. E as diferenças andam por $300.000 ao fim de toda a vida. Portanto, quando neste momento há uma redução do número de estudantes que vão para o ensino superior, preocupa-me essa redução, porque isso é uma desvalorização do próprio país. Há que transmitir a esses mesmos jovens que o conhecimento que eles podem adquirir no ensino superior, ele é gerador de maior riqueza para eles próprios e, fundamentalmente, um gerador de uma maior satisfação ao longo da sua vida, porque, com certeza, com melhor conhecimento, são capazes de se sentir melhor nessa mesma vida. Portanto, a verdade é que os últimos anos nos disseram que essa formação, a licenciatura, já não é uma arma, já não é um escudo para o desemprego, e há muitos desempregados com alta formação. Mas será verdade, e com certeza que é verdade, muitos trabalhadores, ou não trabalhadores, porque não arranjam o primeiro emprego, inclusive, mas eles têm, se tiverem uma formação universitária, de ensino superior, não é preciso ser universitária, eles próprios terão uma defesa que de outra maneira não conseguiram ter. E se não trabalham exatamente naquilo que aprenderam, o espírito foi-lhes aberto, a capacidade de absorção do conhecimento é muito maior e, portanto, eles têm maiores possibilidades de entrar no mercado de trabalho cada vez mais competitivo e, portanto, mais exigente. E, portanto, essa mensagem é preciso sublinhar mesmo. E o que eu queria dizer, na parte tecnológica, efetivamente, a incorporação de tecnologia no produto é que lhe dá o valor acrescentado. Porque nós não vamos competir com mão de obra gerada na China, na Índia. Portanto, se queremos ter desenvolvimento económico e crescimento económico, temos que apostar na tecnologia, na engenharia, na inovação. Porque é com isto que nós vamos dar valor acrescentado ao produto.
E se não tivermos estes tecnólogos, estes engenheiros, estes inovadores, forçosamente essa mais-valia não é introduzida. E perde-se a tal competitividade de que também tanto se fala. Ora, estes investimentos que foram ontem anunciados, 12 empresas que vão investir em 12 projetos, passam por aí, por essas áreas que está a dizer? Exatamente. Um dos problemas do nosso crescimento é a falta de investimento. É a atratividade para o investimento. É uma das grandes preocupações, investimento interno e investimento externo. E o investimento canalizado para onde? Para as empresas, porque são elas que são geradoras de emprego. E se a gente analisar a notícia que aqui está no Diário Económico, diz que além da Portocel, que investirá 56,3 milhões de euros na modernização e expansão da fábrica de Cacia, depois vai para a indústria têxtil, o setor dos moldes, as embalagens plásticas, componentes para a indústria automóvel, etc, etc, etc. O que é isto? Tecnologia? É tecnologia. E é isto que me dá prazer ler, porque efetivamente é aquilo que a Ordem dos Engenheiros tem sempre defendido. O país só pode crescer, só pode desenvolver-se economicamente se apostar no investimento, mas um investimento que tenha o tal valor acrescentado que é baseado na... E vê que Portugal caminha de facto para... Tem capacidade para isso. Tem capacidade e tem... Nesta crise, serviu pelo menos para isso, para as empresas, os empresários perceberem que é por aí o caminho e não em trabalho sem essas mais-valias, sem empregados especializados? Aprendemos isso? Eu penso que estamos a aprender. Estamos a aprender ainda. Estamos a aprender. O país ficou mais rico, designadamente nos 10, 20 anos últimos, em que se apostou muito na educação, se apostou numa... a formação académica exigente, porque temos cada vez mais doutorados, o que nos permite dar resposta àquilo que é uma exigência do mundo altamente competitivo, do mundo global. Eu costumo dizer que o mundo está cada vez mais pequenino e, portanto, estamos a apertar. E se nós não formos capazes, através daquilo que é o tal valor acrescentado que eu referi, nós não conseguimos sair disto. E aqui a indústria têxtil, e é isto que eu valorizo muito, a indústria têxtil estava moribunda, que há uns anos largos toda a gente falava, na crise dos têxteis no Rio Ave, etc, etc. Ora, notícias destas dão alegria, porque efetivamente significa que indústrias que atingiram uma cave, em termos da sua evolução económica, de repente deram um salto. Porquê? Porque incorporaram tecnologia, incorporaram conhecimento e incorporaram saber, e houve uma ligação entre as escolas de ensino superior, nomeadamente as universidades, e as empresas, e os próprios empresários perceberam que é desta ligação entre a empresa e o conhecimento que lhes permite dar o tal valor. Como dizia, pelo menos alguns empresários estão a perceber isso. São 400 postos de trabalho, 401. Sim, eu quero referir também numa notícia, penso eu, também no Diário de Notícias. E vamos, é no Jornal de Notícias, creio eu, a próxima notícia que escolhe. E gostava de saber como é que a integra depois nisto. O Estado perde 22 mil quadros e ao mesmo tempo duplica precários. Que tendência é esta? Não consigo entender. Também não consegue entender? Não consigo, porque eu percebo que o Estado tem que emagrecer, mas o emagrecimento, até um determinado ponto, se não é feito com critério e com base no nutricionista ou um dietista, este emagrecimento pode nos levar à anemia, pode nos levar a situações de incapacidade exposta perante aquilo que se pretende daquilo que são as entidades do Estado. Não basta o número. Eu tenho que saber o que é que o Estado apostou, onde apostou, como apostou e se quer ou não defender os seus quadros, garantindo uma continuidade naquilo que é um aspecto fundamental do Estado, que é a defesa do cidadão, da melhoria das condições de vida e proporcionar aquilo que qualquer Estado de qualquer país tem que ter. Um serviço de qualidade e quadros capazes. Esta forma, de certo modo, anárquica, chamemos assim, pelo menos ao meu entendimento como cidadão que não está envolvido diretamente no processo, mas que está atento, mas não venerando ao processo, este cidadão procura saber se estamos no bom caminho, se o percurso de destruição do Estado é a melhor forma
de defender esse mesmo Estado. É nesse sentido, e estamos mesmo no último minuto, que olha para a última notícia que escolhe, para o que se falou ontem em Fátima, o local da espiritualidade, mas onde um bispo apela a uma reforma amiga das pessoas, uma economia amiga das pessoas. Ora, é exatamente isto. Nós sempre defendemos a economia de conhecimento e uma economia social. Aquilo que vulgarmente agora se chama como economia social. E esta chamada a atenção do bispo, aproveitando uma data que é extremamente relevante, nomeadamente no mundo católico, que é o 13 de maio, esta chamada de atenção é determinante para que se perceba que a economia não é o vale tudo. A economia são as pessoas e é com as pessoas que se deve lidar. E, fundamentalmente, a economia com a tal preocupação do conhecimento. E por isso a Ordem dos Engenheiros sempre defendeu que a formação não é só a universidade, não é só aquele período, é uma formação contínua, porque os desafios são constantes e daí hoje lançarmos uma iniciativa que é o sistema de acreditação da formação contínua dos nossos engenheiros, porque a engenharia está sempre em evolução. O que hoje, o que hoje é verdade, amanhã é mais verdade e noutro sentido. Sr. Bastonário, muito obrigada por ter vindo aqui esta manhã ler os jornais, a atualidade connosco. É assim que encerramos de resto.